A paz do Senhor para todos. Estudo da Bíblia sobre contestações idólatras que visam desviar o povo da salvação de Jesus Cristo. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Enquanto grande parte da humanidade ignora, profecias da Bíblia estão se cumprindo com detalhes em nossos dias diante dos nossos olhos. O retorno das tribos de Israel que foram espalhadas e consideradas perdidas estão gradativamente retornando à terra prometida. A porta que se abriu para o retorno dos judeus à terra prometida se deu pelo cumprimento de Ezequiel 37, 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel diante das nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Esta profecia se cumpriu em 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion proclamou Israel como nação. Diante dos nossos olhos, a comunidade judaica da Etiópia, descendente da tribo de Dan e de outras tribos, quando foram conquistadas pelos assírios em 721 a.C., estão voltando para a terra prometida. As tribos viveram como perdidas e isoladas na Etiópia por milênios, mas conservaram suas práticas e costumes judaicos e nunca perderam a esperança de voltarem para Israel. Consta que em 1984 e 1991 foram resgatados mais de 20 mil judeus da Etiópia e Sudão. Todos estiveram sob domínio rígido na Etiópia e Sudão, mas não perderam a identidade judaica e hoje a tribo de Dan, que esteve isolada por milênios, voltou e já está em Israel, apesar dos controles hostis de governos onde eles viveram. Vejam no YouTube, no espaço Israel Aline, maiores informações da profecia que se cumpriu com a tribo de Dan retornando a Israel. Vejamos profecias sobre a volta dos judeus que estavam espalhados à terra prometida. Isaías 11:12. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Emate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Isaías 56:8. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Leiam Romanos 11, 21 a 32. Restauração e redenção final. Agora vamos salientar as verdades da Bíblia, que é a palavra de Deus, eliminando heresias fabricadas com fábulas para varrerem Jesus Cristo e Deus da face da terra. Textos sobre a salvação que só há em Jesus Cristo. Somente nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. João 1:12, 13, 3:16, 14:6. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E Atos 4:11-12, este Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem lê o texto com sinceridade, em busca da verdade que anula sofisma, vai entender que Jesus Cristo é o único Salvador e o único e legítimo mediador de todas as graças de Deus para a humanidade. Efésios 2:8-10, 1 Timóteo 2:5-6.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Nota: novamente afirmamos que a verdade não difama, não se contradiz, mas confirma a realidade. Jesus é a cabeça e o corpo e o dono da igreja. Colossenses 1:18. Há uma tradição de homens sem compromisso com a verdade da salvação, a qual só há em Jesus Cristo, que afirma que sem Maria não há salvação e que ela é corredentora com Jesus e medianeira de todas as graças, além de ser estabelecida como rainha do céu. Pela verdade, tais afirmações não constam da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. O Papa Leão XIV, reconhecendo a verdade da Bíblia, que é superior à tradição da Igreja, ele expressamente negou que Maria seja corredentora e medianeira de todas as graças, pregação que há muito tempo estava errada. Ele reconheceu que somente Jesus salva, fato que provocou insatisfação dos idólatras, e há uma forte divisão na Igreja. A Igreja não está acima da Bíblia, mas submissa a ela, e nem detém a exclusividade de sua interpretação, conforme enganos pregadores de falácias. Ora, se a Igreja é superior à Bíblia, que é a palavra de Deus, então o Senhor Deus estaria submisso, obediente e inferior à tradição da Igreja. A verdade é que todas as graças procedem de Deus em Cristo Jesus. Até hoje, a igreja pagã se nivela, aceita e não quer entender que fora de Jesus Cristo não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, para esclarecer as pessoas ingênuas, de leitura limitada, de baixa literácia, reafirmamos pela Bíblia que fora de Jesus não há salvação, pela religião, não há salvação por meio da igreja e não há salvação pelas obras humanas. Efésios 2, de 8 a 10. Mas, infelizmente, lamentamos que os construtores de heresias e falácias não abram mão e continuam pregando erros que levarão pessoas para fora do único caminho da salvação, que é Jesus Cristo, conforme João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nota, 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nota, fiquem alertas, observem que Israel receberá o seu Messias judaico, o tratado de paz entre Israel e os árabes, a reconstrução do terceiro templo e a formação da religião ecumênica mundial de sincretismo religioso, que não dará culto e adoração exclusivos a Deus, conforme Mateus 4:10. João 3:19. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A Bíblia refuta e desautoriza aqueles que criticam as justas arrecadações financeiras da Igreja de Jesus. Filipenses 1, 15 a 18. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato,
continuarei a alegrar-me. Nota: todas as igrejas evangélicas de sã doutrina pregam a salvação só e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. O evangelismo de igrejas eivadas de ídolos de sincretismo religioso não é evangelismo. Meus irmãos, no seio popular pagão, há contestações continuadas sobre as arrecadações financeiras da Igreja Verdadeira de Jesus, que os fiéis cooperam voluntariamente. Deviam contestar a pedofilia que só na França assola milhares de crianças. A Igreja Verdadeira prega Cristo, que é o Salvador e a maior riqueza da humanidade. O texto diz que há pregadores com motivos falsos e ambição egoísta, mas desde que levem Jesus Cristo com a palavra de salvação às pessoas, certamente vidas serão alcançadas, pois a palavra é fiel, santa e verdadeira e não depende da lisura do pregador. Não é o pregador injusto que determina a salvação, mas sim a palavra de Deus, que não volta vazia e realiza salvação em Cristo Jesus. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim dos teus pecados não me lembro. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado pode ser perdoado. Arrependa de seus pecados. Abra o seu coração e creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te receber em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.